Você já parou para pensar no poder destrutivo de um tsunami? Esses gigantes do oceano, tão fascinantes quanto aterrorizantes, são capazes de transformar paisagens inteiras em questão de minutos. Tsunamis são fenômenos naturais formados por uma série de ondas gigantescas, geralmente causadas por terremotos submarinos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra no fundo do mar. Mas atenção, não confundam tsunami com uma simples onda de maré. Estamos falando de forças que podem alcançar velocidades de até 800 km por hora no oceano aberto e alturas impressionantes quando chegam à costa. Mas não é só isso. Os tsunamis também nos mostram como a natureza pode ser imprevisível e devastadora. Por isso, é essencial entender como eles se formam, os sinais de alerta e as medidas de segurança que podem salvar vidas. Prepare-se para mergulhar nesse tema e descobrir tudo sobre um dos fenômenos naturais mais fascinantes e perigosos do planeta. Eles vêm inesperadamente e crescem até o tamanho de um edifício de vários andares e destroem tudo em seu caminho, tirando milhares de vidas. Não, esses não são monstros de filmes populares. Estou falando sobre a água do mar que de repente se transforma em um tsunami. Se você acha que eles nunca vão te preocupar, eu não teria tanta certeza de como você reconhecer tal ameaça tão iminente e como o oceano produz ondas tão assassinas. O maior perigo de um tsunami é a sua rapidez. Não é de se admirar que em japonês tsunami significa onda no porto. Eles dizem que foi dito por pescadores retornando com suas capturas. Eles viram que seu porto tinha sido destruído por uma onda feroz e nem tinham visto o fato. É que em mar aberto os tsunamis geralmente não ultrapassam uma altura de 1 metro ou 3,3 pés. Mas em comprimento e em distância entre as cristas eles podem atingir de 100 a 200 quilômetros, os 60 a 120 milhas. Isso é pelo menos 1000 vezes maior que ondas comuns e sua velocidade é como de um avião a jato. E só nas costas é que os tsunamis crescem para tamanhos incríveis. Então, como explicamos essa fúria repentina dos elementos? O vento, no caso de ondas comuns, não tem nada a ver com isso. A massa de água é literalmente empurrado por um impulso curto e poderoso embaixo da água. E uma mudança brusca em grande escala no oceano ocorre. A causa pode ser um terremoto, erupção vulcânica, deslizamento de terra, explosão, colapso de rochas, geleiras ou impacto de asteroides na água. Mas o principal culpado em 88% dos casos é sísmico. A energia motriz de um tsunami é diferente de uma onda comum. Vem debaixo da água e não por cima. É assim 95% do ciclo de vida de um tsunami. É invisível aos olhos e só no seu fim vem à superfície. Mergulhe no próprio epicentro desses eventos comigo, até o momento em que as placas da litosfera da crosta terrestre se deslocam. O tremor é poderoso, quase 8 pontos, o que significa que um tsunami não pode ser evitado por causa do choque. Parte do fundo do mar sobe enquanto a outra desce. E o oceano começa a oscilar verticalmente, lançando uma série de ondas. Se um navio estiver navegando acima do centro deste terremoto, é seguro. A altura das ondas nesse local fica em cerca de meio metro ou 1,64 pés. Mas nas profundezas do oceano tudo está tremendo, do fundo à superfície. Imagine a enorme massa de água agora correndo para a costa, em uma velocidade entre 400 a 880 km por hora. Isso é entre 249 a 547 milhas por hora. E em alguns casos até 1000 km por hora são 621 milhas por hora. O que você verá da costa se você está esperando por uma onda assassina como em filmes de desastre. Então você pode não estar pronto para o que vai acontecer. Certamente você irá conhecer sua morte, paralisado pelo comportamento incomum da água. Antes de um tsunami, geralmente há um recuo da água expondo totalmente a costa, devido ao assentamento do solo no local do terremoto. Então a pior coisa que você pode fazer nesse momento é começar a coletar conchas e animais do fundo do mar. É o que muitas pessoas fazem quando encontram um tsunami pela primeira vez. Enquanto isso na costa,
Parte da onda desacelera para 50 km ou 31 milhas por hora, e o resto da massa de água começa a subir devido ao congestionamento. Quanto mais profundo o oceano, mais alta é a crista, e quanto mais a água recua, mais grandioso é o tsunami. Mas agora que você sabe o motivo desse comportamento estranho, você pode avisar os outros sobre a catástrofe iminente, como a estudante inglesa Tilly Smith fez na costa do Oceano Índico em 2004. Por uma feliz coincidência, ela tinha acabado de aprender na aula de geografia que a água recua rapidamente da costa antes de um tsunami. Tilly convenceu seus pais e todos à sua volta que eles precisavam se salvar, e assim ajudou cerca de 100 pessoas. Lembre, você tem que agir rápido, apesar de desacelerar, uma vez que a onda chega à costa. Sua velocidade ainda é de dezenas de quilômetros ou milhas por hora. Então, no momento em que um alarme é emitido, um tsunami aparece no horizonte. Você tem no máximo 20 minutos para recuar 10 quilômetros ou 6,2 milhas para o interior se isso não for possível. Suba em um telhado ou pelo menos em uma árvore forte. Carro nem sempre é a melhor escolha. Você não quer ficar preso no trânsito entre todos os outros fugindo do desastre. Se você se encontra na água, então primeiro de tudo livre-se dos sapatos e roupas pesadas. Você poderia ser facilmente atingido por detritos e ser levado para o oceano. E com essas roupas seria extremamente difícil escapar. Também não tenha pressa em retornar rapidamente para a zona de perigo quando a água baixar. Foi isso que os moradores da União Soviética na cidade de Severo Kurilos fizeram durante um tsunami em 1952. Como resultado, aqueles que sobreviveram à primeira onda foram varridos meia hora depois com a segunda, que tinha cerca de 15 a 18 metros ou 49 a 59 pés de altura. Infelizmente, isso não é incomum. Existem várias ondas e a primeira nem sempre é a maior. A próxima pode demorar de 2 a 3 horas e não enfrentará nenhum obstáculo. A primeira onda limpa o caminho, levando consigo carros, árvores e propriedades. A segunda carrega tudo à sua volta, destruindo edifícios e qualquer coisa que esteja em seu caminho. Foi exatamente isso que aconteceu em vários tremores de Griels, por volta das 4 da manhã. E quando a neblina se dissipou, fragmentos flutuando na água eram os únicos resquícios da cidade costeira. Portanto, somente de 3 a 4 horas após o ataque final você pode finalmente respirar. Mas não pense que para se salvar seja suficiente. Observe o comportamento estranho da água, mas nem sempre ela recua diante de um tsunami. Então, confiar somente neste sinal não é suficiente. A informação mais precisa sobre a ameaça será fornecida pelos Centros de Alerta de Tsunamis. O fato é que as ondas sísmicas se movem muito mais rápidas que ondas normais. E um alarme do centro dá aos moradores da costa preciosos minutos, às vezes até horas, se a origem do terremoto estiver longe da costa. Mas nem todos os terremotos subaquáticos fortes levam a tsunamis. Um aumento no nível da água em uma área específica do mar ou oceano dará a previsão mais precisa. E é importante que o alarme do ponto de medição chegue o mais tardar que a própria onda. Enquanto discutimos terremotos subaquáticos, você não deve considerar outras causas de tsunamis. Por exemplo, o maior tsunami do mundo ocorreu no Alasca. 90 milhões de toneladas de rocha e gelo caíram das montanhas na Bahia. A água subiu 524 metros ou 1.720 pés. Uma onda varreu a Bahia, arrancando árvores e jogando um navio que estava a 10 quilômetros ou 6,2 milhas do epicentro, em toda a ilha. E o tsunami resultante da erupção do vulcão indonésio Krakatoa no século XIX destruiu milhares de navios e ceifou dezenas de milhares de vidas. Embora, de acordo com as estatísticas, os vulcões sejam a causa de apenas 5% desses desastres. Não só as ondas assassinas podem ser criadas pela natureza, mas também pela própria humanidade. Por exemplo, explodindo uma bomba atômica subaquática. Como aconteceu em meados do século XX, uma explosão em profundidade levantou uma onda de 29 metros ou 95 pés de altura. No entanto, não houve danos. Depois de quebrar 300 metros ou 984 pés, ela se acalmou.
A causa mais rara de tsunamis são asteroides com diâmetro maior que 1 quilômetro, ou 0,62 milhas caindo na água. Por exemplo, de acordo com uma versão, o asteroide Bochecha Salum com diâmetro entre 11 e 81 quilômetros, ou 6,8 a 50,3 milhas, e com uma cratera de 20 quilômetros ou 12 milhas de profundidade, causou a extinção dos dinossauros. Privou a Terra da luz solar devido à liberação de poeira na atmosfera e desencadeou um tsunami de 14 metros a 1,5 quilômetros ou 46 pés a 0,93 milhas de altura. Essas ondas varreram o planeta, agitando os oceanos. O mais mortal foi o já mencionado tsunami perto da ilha de Sumatra em 2004. Ele atingiu 14 países e ceifou mais de 200 mil vidas. A energia do terremoto que o desencadeou foi o mesmo que 20 mil bombas atômicas como a que foi lançada em Hiroshima. Se você fez planos para as próximas férias, mas de repente está hesitando, não se apresse em adiá-las. Antes de tudo, o maior perigo em termos de tsunamis é a área do Oceano Pacífico, chamada de Anel de Fogo. Em termos de pequenas ondas mesmo lá, elas geralmente ocorrem não mais que 4 vezes por ano, e apenas uma vez por década. As recordistas com altura de 10 metros, ou cerca de 30 pés. Você já testemunhou um tsunami ou outro desastre natural? Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e deixe um comentário.